Muito bom dia, estamos de volta mundial e você chegando nesta manhã de sábado para te fazer companhia para aquele super bate-papo com um dos nossos comunicadores, hoje a minha querida comunicadora Márcia Pugliese. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Samir, é com muita alegria, com muita honra que eu venho participar desse programa, viu? Eu amo te receber aqui, acho que o ouvinte já reparou isso, né? É muito bom, sempre que a Márcia vem aqui, a gente acha que vai falar de 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas a gente vai muito além, né? Com certeza. A gente acaba falando muito das coisas da vida mesmo que estão inseridas nesse nosso dia a dia, no seu ofício, no meu ofício. É verdade, né? E é o conhecimento, né? É isso. Porque conhecimento é poder e a gente quer todo mundo poderoso. É isso aí. E você que está aí nos acompanhando, fica com a gente que sempre tem muita coisa boa. A gente te acompanha nesse café da manhã, nessa sua ida ao trabalho ou às compras, né? Sábado é um dia atípico. É verdade. Não é? Assim como o nosso ano, né? 2025 está sendo atípico para você também? Você tem sentido isso? Sim. Que ano, né, gente? E as pessoas que passam pelo consultório, que conversam comigo, que me dão feedback, me falam a mesma coisa. Me explica isso. Então, vocês já perceberam, né? Que a Márcia Pugliese, deixa eu apresentar ela, que eu já ia começar com a primeira pergunta. Ela é a nossa numeróloga, ela é terapeuta humanista, ela tem um olhar diferenciado para a numerologia, para essas áreas da vida, né? E você coloca através dos números um acolhimento, que eu acho que é importante isso, né? Isso. Né? Terapêutico até, para que a gente possa ir para o nosso dia a dia e sempre com muita informação e autoconhecimento. É verdade. Esse é o acolhimento, você falou tudo. Porque a maioria das pessoas que nos procuram pela primeira vez, elas estão em conflito com alguma coisa, com alguma dor. É verdade. Né? E são pessoas que gostam dos números, gostam da ciência dos números, mas tem que ter, não pode ser aquela coisa fria, matematicamente. Né? Então a gente acolhe com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a bagagem, e estou fazendo 26 anos de Vibe Mundial, hein? Olha, que beleza! Agora em junho. Em junho, 26 anos, 26. A gente já começa, já abertas comemorações, não é? Do programa Conheça-te por Márcia Pugliese. O mesmo nome nesses 26 anos. Né, Márcia? Uma jornada, uma caminhada de muito aprendizado, de muita doação e de muita gratidão. E de muita luz. É isso aí. Né? Porque eu acho que tudo isso transborda, né? Senão não ficaria tanto tempo. É verdade. Não é? Já passou das bodas de ouro. Eu vou para as bodas de ouro. Olha lá. Quem diria, né? Não é? Que coisa. O tempo passa, a gente não percebe, parece que está tudo igual, mas a gente mudou. Com certeza. O mundo mudou, a gente... Estava vendo, né? A gente já começa a entrevista. Eu estava vendo os comentários a respeito da novela Vale Tudo. E muita comparação com a época de lá e agora, né? Passaram-se, 35 anos? 35 anos. Antes todo mundo criticava uma Odete Roitman, hoje todo mundo fica, nossa, mas eu concordo com ela. Né? O mundo, aí é um demonstrativo muito claro do quanto o mundo mudou, do quanto nós mudamos como sociedade e como seres humanos, e tem coisas que na versão antiga nós não aceitaríamos. Exatamente. E outras nós trouxemos. Exatamente. Né? Então é a evolução, é a transformação. Nem tudo está bom, nem tudo está ruim, mas temos que ir nos adaptando às circunstâncias. É isso que tem que ser. E assim é, né? Voltando para o nosso 2025. 2025 soma... 9. 2025 soma 9. Você vê pela soma total, né? 2 mais 0 mais 2 mais 5. Não pelo 20 e depois o 25, né? Tem gente que olha o 2 e depois olha o 7. Né? Mas vamos lá, que dá na mesma. Dá na mesma. Né? São leituras diferentes para chegar no mesmo caminho. A verdade é essa. 2025, que eu já disse que está sendo atípico. Quando a gente olha para este 9 já lembra o fim do ciclo, Sim. Né? Ele está ressoando com o que já era previsto? Está, e eu sinto que está mais aprofundado do que era previsto. Será que é porque vem desse 20, 25?
Eu acredito que sim. Porque essas combinações valem muito na numerologia, né? Nós falamos que atrás dos bastidores, da onde vem essa frequência. É bem isso, né? né? O 25, ele pode ser um 52, a leitura é totalmente diferente. Sim, exato. Entende? Então, quando a gente olha a somatória do 9, é exatamente o que está acontecendo. Muita sujeira vindo à tona, está tendo uma limpeza muito grande planetária em todos os setores. É que, lógico, muitas coisas não são veiculadas, não são informadas. Eu até falo para as pessoas, pesquisem, vão para fontes seguras, fontes confiáveis, porque muita coisa está sendo limpa, a gente não tem nem noção. E faz parte do ano 9, que vem do 2025. Tá. E se a gente levar em consideração o finzinho, que é 25, que somando daria um 7, é a qualidade e não mais quantidade. Então, é como se o universo agora só aceitasse as coisas que que tem qualidade. Senão, não vai ficar travado, vai ficar indigesto. Curioso isso, né? É. Aí a gente começa a lembrar de tudo que a gente vem noticiando, vem notando na nossa própria vida. É. E aí a gente começa, Samira, a perceber coisas que acontecem. Né? O novo Papa, a gente estuda para saber qual que é a corrente dessa energia, o Papa que foi, o porquê, coisas que acontecem, os conflitos que estão acontecendo pelo mundo, tudo isso a numerologia vai dissertando, ela vai mostrando. 7 é um número mais espiritual, né? Sim, que é o nosso Papa agora, viu? Ele é 7? Ele é um 7. Papa Leão 14. É. Ele é 7. Ele é 7. Então, ele traz, assim, uma conexão espiritual maior. Não que o outro não tivesse, os outros, né? Mas é diferenciado, é mais aprimorada essa conexão. Tá. É uma continuidade. É. Não é? Se a gente parar para pensar, sai um com uma energia, Isso. entra um outro para o momento atual. Que pede. Exatamente. Porque o momento está pedindo. Está pedindo isso. Então a escolha, aparentemente, foi tranquila. Foi tranquila, né? E foi tão tranquila que em 1 dia e meio, resolveu. Né, em 2 dias foi resolvido. Da outra vez acho que também, né? Mas eu esperava que durasse uma semana. Assim. É verdade. Eles também estão imediatistas. Ah, sim. Como a nossa sociedade em geral. E pensando nisso, pensando nesse número 7, pensando nessa transição no Vaticano, um Papa que se foi, Divaldo Franco se foi, é verdade. Né? Vamos lembrar disso essa semana. Aí a gente vê que os líderes espirituais, nem Sim. falo religiosos, os líderes espirituais estão indo para outra dimensão. Porque talvez lá eles ajudem mais a humanidade do que aqui. Fiquei arrepiada agora. Não sei por quê. Qual foi a Eu informação? também, Você também? Também. Alguma visitinha nós recebemos aqui de acolhimento. Eu gosto dessa Sim. palavra ultimamente, o acolhimento. E quando a gente percebe isso, é um chamado também para que nós nos tornemos mais espiritualistas. Verdade, mais humanitários, né? Porque o ano 9, ele é um fechamento de ciclo, Samira. Ele é a necessidade da limpeza. Porque novas sementes estão prontinhas no universo para que a gente possa acessar, para que o universo possa disponibilizar as novas sementes. Tá. Só que a gente fala da lei da física. O espaço que está ocupado não tem espaço para o novo. Então tem que abrir espaços, limpar, para o novo chegar. E é o que está acontecendo. Termina. Muita coisa vai ser limpa, inclusive na nossa vida. Então, não é para que as pessoas se assustem. O que tá bom vai ficar. Mas o que não tá bom vai sair. Mas de vez em quando dá uma balançada, né? Porque até as coisas ruins, a gente se acostuma. O duro é que é, Né? E muitas vezes tem que dar essa balançada para reequilibrar Isso. e fazer algo novo. Algo novo. Porque tá tudo aberto para que uma nova era, uma nova frequência, coisas mais disponíveis no universo estão preparadas para a humanidade, mas não dá para chegar o novo com o lixo que tem hoje. Precisa tirar o lixo. Precisa tirar o lixo. Tem até uma Bienal do lixo rolando por aí, sabia? Uhum. Bienal do lixo, ou Olha seja, lá. é feito com resíduos, né? Com reciclagem, mas o nome é esse. E quando a gente fala lixo, né?
nosso planeta, nossa Terra. Nós vamos jogar o lixo fora. Não tem fora. Não tem fora. Para onde? Então, é o reciclar, é o se aprimorar a todo instante, ter consciência, né? De não produzir tanta coisa tóxica, vamos se dizer. Os lixos, né? Ter uma vida mais consciente mesmo, né? E não estou nem falando de ter uma vida muito mais simples, minimalista, né? Mas com consciência mesmo, né? Com tudo que a gente vai comer, né? Acho que a gente fala muito hoje da alimentação, né? O que nós vamos comer, o que nós vamos falar, o que nós pensamos, porque tudo isso tem uma energia que se forma e é uma consciência, porque nós vivemos numa grande consciência. Com certeza. A mente é uma grande consciência. Consciência, é verdade. Nós nos conectamos, né? A tudo. Né? Exatamente. Ô, Márcia, aí se a gente olhar, sei lá, de 5 anos, vamos falar de pandemia para cá. De 5 anos para cá, a soma desses números e o que vem pela frente, né? Também com esses números que serão somados a partir de 2026, 27, 28. Schutz falava muito, prestem atenção no ano 2026. É um marco. É um marco, né? Então, eu preciso trazer o Schutz aqui, a gente não consegue alinhar a agenda. Mas ele tem muita informação para trazer para a gente. Se a gente começar a olhar de pandemia para cá, que já passaram-se 5 anos, né? Década de 20. Estamos na década de 20. O que a numerologia me fala? Como que você olha para essa progressão? Né? Então, primeiro que esses 5 anos pós-pandemia é um divisor de águas. Pode prestar atenção, o mundo mudou. Até 2019, comecinho de 2020, era uma história. As pessoas eram diferentes, a vida era outra, né? Hoje, grande maioria está home office. Isso foi criado lá. E tantas outras mudanças positivas e também algumas que não foram tão boas, porque muitas pessoas entraram em parafuso, né? Mas esses 5 anos que se passaram é bem um divisor de águas, porque o 5 mostra que ele permeia todas as outras energias. O 5 é como se fosse a água. Ele consegue chegar a cantos, a circunstâncias, a bequinhos que a gente não tem noção. Sim. E é o que está acontecendo. Daqui para frente, 2026, somando dá 10. Que somando dá 1. Dá 1. Então, é um novo ciclo, é o start para um novo momento. Vindo de números pares, isso é muito importante frisar. Porque ele vem do 26. Do 2026. Tudo par. Tudo par, né? Ele é uma energia mais estabilizadora. Número par, ele estabiliza. Número ímpar movimenta. Tá, isso é uma informação importante. Muito importante. Então, vindo 2026 com a combinação toda par, bons relacionamentos, boas parcerias. E eu não estou falando só interpessoal, eu e você, eu e o outro, mas também parcerias boas no mundo. O mundo todo, com governos, com empresas e tudo mais. E mostra muito assim a possibilidade do ser humano trazer para o lar e para o ninho as conquistas que ele obteve nesses últimos anos todos. Tá. Então é um período muito voltado, eu sou importante, mas o outro também é muito importante. A família vai se tornar bem importante. E o 10, o número já fala, né? 10. Quando você quer tirar ir bem na prova, tirar uma nota 10... É 10. É 10. Você estuda, você se dedica, você se debruça em cima de livros, mas é você, para o seu movimento, tirar 10. Agora não, é o mundo te dando 10. Então você vai ter a chance de tirar 10. Então há uma energia desse 10 que vai vibrar acima de todos. A favor. Então, e aí é o ponto. Fazer as coisas corretas, as coisas com ordem, com disciplina. Lógico que não é aquela rotina terrível, não é isso. Rigidez também não. Mas com normas, com, sabe, as coisas bem feitas, bem posicionadas, dentro de um padrão legal. Porque se tudo é frequência, se a pessoa estiver agindo de uma forma ruim, negativa, é isso que ela vai receber. O 10 vem do negativo.
Exatamente. Acontece? Acontece. Aí Tá. fica uma pessoa ansiosa, que começa muita coisa e não conclui, porque o 10 e o 1 é isso, começa tudo e não fecha nada. Mas a possibilidade do ano que vem ser um período completamente diferente do que o que nós já vivemos, isso com certeza. Aguardem e se preparem, né? É. Eu acho que é isso também. Olha pra tua vida agora. Agora faz as limpezas que precisam ser feitas no mental, aqueles pensamentos condicionantes. O será, o talvez, o eu acho, o se, não, já é meu, se posiciona. As mágoas, as tristezas, os rancores, porque isso nós ficamos presos na pessoa que nos feriu. E a mágoa é um copo de veneno que alguém te dá, você fica bebendo se você quiser. Quando você deixa isso num canto, porque não é fácil, né, Samira? Não, não é. E você toca a tua vida, você não fica mais vivenciando aquela dor, o próprio tempo e a sua maturidade ajuda a dissolver essa cristalização, a ponto de chegar uma hora que você olha e você fala, ai, que besteira, para que eu sofri tanto por aquilo? Ah, é verdade, viu? Às vezes passa um ano, fica assim, nossa, não sinto mais nada. É isso, você tocou a tua vida e aquilo se desfez, porque ele não teve tanta importância, né? Mas é momentâneo, né? É no momento. É a energia do momento, que momento. parece que fica um pensamento vibrando. E fisicamente também, roupas, objetos, o que não tem utilidade. Então, doa para alguém que precisa, não serve para ninguém, joga fora. Está quebrado, conserta. Não tem conserto, lixo. A vida pede muito isso agora, para a gente já se preparar para colher os frutos em 2026. Tá. E tudo Já que é esse divisor de águas. e é frequência. Tudo são bolsões de frequência que a gente tem no planeta. Qual bolsão, né? Qual energia você quer se conectar? Na prosperidade, na abundância, na alegria, na leveza? Ou quer ficar na escassez, no reclamor, no pobre de mim? Mas, na verdade, muita gente fala assim, por exemplo, lei da atração, né? Lei da atração é o que a gente vibra. Não é só o que a gente pensa. Exatamente. Né? Então, se vem um pensamento, eu acho que é colocar em prática mesmo no seu dia a dia até dar certo. Até dá certo. Veio um pensamento, fala assim, tá, esse pensamento veio, o que ele veio fazer aqui? É isso Né? aí. Acolhe, então, o que você pensou, deixa, fala assim, tá, manda embora. E o que eu preciso aprender com isso? Eu acho que essa é uma pergunta libertadora. Por que você está sentindo aqui? Né? O que eu preciso aprender? Por que chegou essa informação, esse sentimento? O pensamento que às vezes fica batendo, aquele intruso, né? Que fica martelando na mente, não sai dali. Tem uma informação que está ressoando com essa pessoa. Exatamente. E parar de reclamar. Por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que ela falou, nossa, eu vou pagar sua consulta com tanta alegria. Ah, maravilhoso isso. E então, mas todos nós deveríamos pagar as nossas contas com alegria e gratidão. Todas. Sabe? E é algo que eu aprendi. Porque quando você fica, ai, tem que pagar, ai, vai faltar, consequentemente isso vai reverberar na sua vida. Principalmente se você faz isso com funcionário. Não é? Pagar funcionário com dó. Eu já vi muita gente pagando funcionário com dó. E a gente vê 20 anos depois, 30, como que a vida dessa pessoa ficou. É isso mesmo. Né? Porque você, essa energia de prosperidade, ela é circulante, né? E tem que circular, todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que dar certo. Não é que a gente está falando para ser uma pessoa que vai abusar financeiramente, que vai ser muito gastona, não é isso. Mas pague as suas contas e reconheça o trabalho de quem está, sabe, trabalhando para você, te dando um bom retorno, é muito importante. E a gente sabe que passamos por vários momentos na vida, né? E tem momentos que a gente não pode pagar tal coisa. Então, não contrate tal coisa. Não compre tal coisa. Coloca as contas no lugar e depois volta. Mas não pode vibrar a escassez. Não pode. E muitas pessoas ainda vibram a escassez. Mas o nosso Brasil tem muito isso, né, Márcia? Pede muito desconto. Põe preço no trabalho dos outros. Isso é muito... não vou porque é muito caro. Isso é muito ruim, Samira. Isso é um atraso de vida. Fica aí a lição, né? Eu até tenho um shorts, né, nas minhas redes,
que eu falo, quer entender se você está próspero? Vai num shopping, pega uma loja que está vazia, entra. Se você está vibrando prosperidade, vai dar segundos, a loja vai encher. Às vezes eu saio de lojas que eu não consigo ser atendida. Porque chega um, chega outro, eu falo, bom, já entendi, estou próspera, que bom, gratidão, né? Eu volto depois. Ou, ao contrário também, às vezes você está num ambiente que tem um monte de gente, se você está vibrando uma escassez, aquele peso, porque é natural, às vezes a gente fica nisso, as pessoas vão se afastando, um vai saindo, um vai indo embora, e quando você vê, você fica lá sozinho. Tem um número que é o número da prosperidade? Ah, tem, né? Todos os números assim, por exemplo, todos os números são prósperos. Sim. Se usarem a frequência positiva do próprio número. É individual isso? É individual. Mas a gente fala muito da prosperidade do 1, do 8, do 11. Do 1, do 7 também. Porque o 1 vai muito atrás, né, Samira? O 1, ele não esmorece. Ele arregaça as mangas e vai à luta. O 3 também é próspero, né? Porque ele trabalha muito a alegria, o otimismo, tudo no positivo. O 4 também, ele é próspero porque ele trabalha, ele é afinco, sabe? O 4? Ele é. Olha lá, que legal. Mas é trabalhando, é mão na massa. É, tipo um capricorniano. É mais ou menos isso. O 5 também, porque ele traz a comunicação, o comércio. O 6, porque ele traz para a família. O 7, porque tem muito a ver com a espiritualidade. E aí as pessoas me perguntam, Márcia, mas espiritualidade e prosperidade tem tudo a ver. Uma pessoa que tem uma conexão espiritual, uma gratidão no coração, amor, que ela vibra amor, que ela transborda coisas boas, ela é próspera, nunca vai faltar. É verdade, né? Você já prestou atenção nisso? É verdade, puxa aí na memória. Nunca vai faltar, Samira. É uma bênção isso, é uma bênção. Né? E conhecer esses números de acordo com a minha data de nascimento, com o meu nome, a partir do meu mapa mesmo, eu consigo ser mais assertiva nos números que eu vou usar na minha vida. Porque aí você vai ter ferramentas corretas para se sintonizar na vida. Com mais certeza. Com mais certeza, você vai ficar mais em equilíbrio no seu centro de poder. Por exemplo, lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha noção nenhuma das potencialidades que eu tinha. E se eu não tivesse enveredado por esse caminho, se eu tivesse ficado na mente coletiva lá atrás, com certeza eu não estaria nada bem hoje. Seria uma outra vida, completamente. Aí que eu falo, é entender, compreender o que os números me mostram, o que eu trago e fazer acontecer. Que é o que a gente precisa, né? E a Márcia é formada em Direito, né? Direito, pedagogia também? Psicopedagogia. Largou tudo. Carteirinha da OAB. Largou tudo. Ia estar lá, advogando. Você advogou, né? Um pouco, né, Samira? Né, no comecinho. Mas eu já no estágio eu já vi que não era a minha praia. Ela vai contar um pouquinho pra gente. A partir do próprio mapa você começou a perceber ou você foi atrás do mapa depois eu já sentia isso. Primeiro você sentiu. O mapa só me validou. Legal a gente saber disso, né? Tá acabando o primeiro bloco. Tô conversando com a Márcia Pugliese do programa Conheça-te. Que horário que você tá agora, Márcia? Quinta-feira, às 9h30. Quinta-feira, às 9h30 da manhã, é de manhã, te deu bom dia. Ela tá acostumada a dar bom dia para os ouvintes da Vibe Mundial. Quem quiser contato com você, quem quiser conhecer o teu trabalho, conhecer a Márcia, né? Então, é o meu WhatsApp, que é o 11 9 7559 1469. Meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Ou o canal no YouTube, que é o Márcia Pugliese Oficial. Márcia Pugliese Oficial. Pugliese com I no final. Muito bom. Código 11 97559 1469. Tá aí. Pega papel e caneta que daqui a pouquinho a gente volta e eu repito para vocês o WhatsApp da Márcia. Agora é tudo WhatsApp, né? É verdade. Maravilhoso. Quando a gente
Quando eu comecei Mundial e Você, né? Era só telefone, né? Fixo. Liga, deixa recado na secretária Secretária eletrônica. eletrônica, é. Quando entrou o WhatsApp, foi uma resistência para todo. Aí um começa a usar, o outro começa a É usar. Quando a verdade. gente viu, hoje a gente só utiliza isso. O WhatsApp faz o Zap, né? Mas tem outras também, né? Telegram e tal, e todo mundo pode utilizar. Gente, Mundial e Você vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Mundial, e Você hoje recebendo ela, a nossa numeróloga mais antiga aqui, sabia? Márcia Pugliese. É verdade, né, Samira? Ana Maria Libório, né? Com certeza. Também maravilhosa, um beijo, Ana. Ana deu um tempinho. Eu acho que quem começou foi a Janete Rossi, minha Janete grande Rossi. mestra. Nossa, lá no comecinho da rádio, 94, mais Acho ou que era menos. na Consolação ainda. Era, Não é? sim. E foi ela que me trouxe para esse caminho, foi ela que foi minha grande inspiradora, ela e Quina de Oliveira. Quina de Oliveira? Quina de Também? Oliveira. Maravilha, né? É bom saber dessas histórias. Você fez o curso com a Janete? A Janete é uma história tão linda, Ah, porque eu fui me consultar com a Janete num momento muito difícil da minha vida. uhum. E eu sempre, né, passava por ela conversava comigo. E numa dessas vezes, ela falou, nossa, Marcinha, você tem um traço no seu mapa tão importante. Eu acho que você daria tão certo nesse caminho. Eu vou fazer um curso final de semana, me ajuda com as alunas, distribuir a apostila, tal, e você faz o curso, eu te dou de presente. Ah, Pronto. Aí eu vi que era o que eu queria para minha vida. E a Quina de Oliveira, que foi uma das minhas professoras na psicopedagogia, mãe do Boni, da Uhum. Globo, ela sempre me falou assim, você nunca será uma psicopedagoga ortodoxa. A tua luz é diferente, filha. O teu brilho, tua estrela é outra. E ela falou, vai fazer tal curso, vai para esse curso filosófico. E tudo que elas me indicavam, eu fazia. E estou aqui hoje. né? E isso mostra o quanto tem profissionais sensíveis, né? Foi. E a gente vai se deparando com essas pessoas no nosso percurso, na nossa jornada. Porque não é fácil. Eu venho de uma família muito tradicional. Eu sou a única da família que faz isso. Aham. Então, todo mundo é bem colocado na sua vida corporativa, executivos, né, empresários, enfim. E eu largar tudo para ser numeróloga não foi fácil, Samira. Não, e a gente sabe aqui, né? A turma passa por algumas situações, né? Nossa, mas numeróloga? É. Nossa, mas taróloga? É, Não é? é. Tem muito disso, né? Mas a gente está mudando. É isso, e A ó, vibe deu tem tudo essa certo, porque eu encontrei a minha missão de vida, que todos nós temos. E trabalha com isso diariamente, vive disso, né, Márcia? Criou teu Meu filho com isso. com Né? Um certeza. beijo pro Vitor, né? Um homem agora. Um homem. A Márcia, quando começou aqui na rádio, ela trazia ele, era um garotinho. É verdade. É tão bom olhar para trás, Não é? assim, e ver, né, essa história que foi criada, É. né? Foi vivida, na verdade. E com muita gratidão, eu sou muito grata à rádio, né? A todos os dirigentes da rádio, a todos que trabalham, que sempre me apoiaram, porque aqui foi um grande canal, né, Samira? É um grande canal. É sim, a gente gosta de ter você com a gente, sabe por quê? Porque ela é muito querida, né? E assim, sempre muito compreensiva. Você não vê a Márcia brigando, né, Márcia? Meu pai falava que não pisa no calo dela. Ela Você é muito- virginiana, né, bebê? Eu gosto das coisas certas, mas eu procuro mais compreender do que não. Eu acho que muitas pessoas também precisam. A gente tem uma fase da vida que nós ficamos mais impulsivos até, né? É. E às vezes na adolescência, muito impulsiva e tal. Mas a gente vai aprendendo com o passar dos anos. É verdade. Mas a Márcia, até para se impor, É verdade. ela tá ali e fala assim, para, respira, deixa eu me posicionar, Não, né, Márcia? exatamente. Aí a gente fica observando e fala, nossa, mas foi legal, porque deu certo. É muito bom isso. Gente, repete teu telefone, Márcia. É o 11 9 7559 1469. Código 11 97559 1469. Rede social Márcia Pugliese, ponto oficial no Instagram.
E Márcia Pugliese Oficial, canal no YouTube. Canal no YouTube. Então, você não vai achar os 26 anos nessas redes, mas você vai achar um bom período. Uns 10 né? vai. Pelo menos de muitas entrevistas, muitos cortes de programas, muitos dos programas inteiros da Márcia aqui na Vibe Mundial, para ir aprendendo, né? Cada programa é uma lição que acaba sendo dada. Se a gente vai prestando muita atenção e fazendo anotações, eu sei de ouvinte que tem caderninho da Vibe, né? A gente consegue aprender e aplicar e até entender se é a nossa profissão ou não, Então, né? porque são mini aulas. Mini-aulas, eu venho né? aqui, eu ensino. Eu não tenho essa história de esconder conhecimento. Não, conhecimento é para todo mundo. Muito legal, né? Então, eu venho, eu ensino, eu explico. Às vezes, daquela semana, tem muitas perguntas direcionadas a um assunto. Eu venho e falo sobre esse assunto. Então, pode maratonar lá os programas que... Tem muita coisa boa, né? Muita gente fala do número 11. O 11 é um número mestre, Samira. Na realidade, o 11, ele foi um legado que Cristo, quando passou pela Terra, deixou. Como assim? Jesus trouxe a energia do 11, que é a energia que nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes em todos os aspectos da nossa vida. Auspicioso. Não é? É essa energia, é mestre. Então, as pessoas que vibram 11, que trabalham positivamente o 11, que colocam seus ambientes, seus preços, enfim, isso eu ensino na consulta. No 11, as chances de prosperar são enormes. Meu pai, quando ele nasceu, ele foi o único filho registrado Pugliese, com E. E dos 5 filhos, ele foi o filho mais bem-sucedido, porque ele era um 11. O E deu o número 11? Foi um erro de cartório que não foi. É um erro, né? Errinho, né? entre aspas. Porém, para eu acessar novamente essa energia, eu e meu filho, Vitor, nós temos que voltar a ser o I do meu avô. Olha que interessante. Mas vocês voltaram a ser o I ou vocês já tinham o I? Não, a gente sempre foi com E, porque é a nossa documentação. Tá. Só que eu assumi o I profissionalmente. Profissionalmente, não Não no mudei, registro. não mudei. Mas só de assumir profissionalmente, fazer essa mudança... Dá muito certo. Do mesmo jeito que a gente pode mudar assinaturas... Sim. Né? Exatamente. Tem muitos elementos que a gente pode utilizar no dia a dia para mudar essa vibração. Para mudar. E esse 11, ele sempre vai trazer essa expansão, essa abundância, que o universo é abundante. Porém, se as pessoas não usam corretamente esse 11, porque o 11 é o 1 e o 1, as rédeas da vida nas mãos, elas viram o 2, que é a soma negativa, no negativo, que é a procrastinação. Então, eu pego muitas pessoas que têm vibração 11, que estão deixando tudo para depois. Depois eu faço, amanhã eu vejo, depois eu resolvo. Isso não é legal. Esse 11 é a soma total? Ou é o número... quando é o número final, quando a gente fala, eu sou um 11, é a soma do quê? Pode ser do nome de nascimento, pode ser... porque o nome é o nosso caminhar na vida, é o nosso destino. Tá. As vogais do nosso nome é a nossa essência, o que nós trazemos na nossa alma. Tá. O dia, mês e ano é a nossa lição de casa, a nossa missão. Então, pode ser nessas posições. Em qualquer uma delas. Qualquer uma delas. E, às vezes, a gente pode estar no ano 11. Quem nasce no dia 11? Quem nasce 11 do 11? Eu tenho uma cliente, atendi ela há pouco tempo, que a gente fala, você nasceu no portal. Era um portal? É um portal. Então, geralmente são pessoas que têm uma facilidade em prosperar muito grande. E ela é uma mulher muito próxima. Ai, que legal. E se por um acaso não prospera? Porque ela vibra o negativo do 11, que é o 2. Provavelmente a soma... E aí fica procrastinando. Aquela pessoa, vai dar tudo certo, deixa que depois no final eu resolvo. E acaba, né, o universo entende que a pessoa está ali no círculo vicioso. Entenderam? Né? E o 22? O 22 também é mestre. Aliás, poucas pessoas sabem. 11, 22, 33, 44, também. 55, 66, 77, 88, 99. A dobradinha. São todos números mestres. Mas o que a gente mais encontra é até o 33, 44. Encontra bastante. Encontra mesmo. bastante. O 22 é uma oitava superior do 11. Para quem entende de música vai entender o que eu estou falando. É um a mais. Mas eu não gosto de colocar uma assinatura, uma pessoa no 22.
Porque, por exemplo, a pessoa tem que alcançar um nível muito alto. Silvio Santos é 22, Antônio Hermílio de Moraes, 22, Ayrton Senna, 22. Uma série de pessoas, né, que tiveram uma vida fácil, mas também não foi fácil, porque não tinha uma vida própria. Todos eles, você pode ver. Todos eles, é verdade. Né? Então, a gente viu uma entrevista do Senna, que o maior sonho dele, aquele homem, aquela potência de profissional, de esportista, mas o sonho dele era conhecer a Disney, ele não conseguiu conhecer a Disney. Antônio Hermílio de Moraes nunca entrou na piscina da casa dele. Estava sempre trabalhando. Você entendeu? Silvio Santos também, agora no fim da vida que ele aproveitou um pouquinho. Então, o 22 é ótimo, é o toque de Midas? É, mas a gente precisa tomar cuidado com o 22. Tá. E o 33, que o também 33, é comum? Muito comum. São pessoas que às vezes abdicam da própria vida pelo outro. Quem que foi 33 que a gente conhece? Mais conhecidos, né? Chico Xavier, São Francisco de Assis, Olha. Padre Cícero, Irmã Dulce. Todos com a mesma característica, né? E eu peguei já uma senhora que fez o mapa e ela tinha uma essência 33. E ela era uma senhora muito simples, ela sobrevivia fazendo faxina. E ela formou um filho médico, uma filha advogada, um filho engenheiro, fazendo faxina. Ela mesmo nunca estudou. Ela fez até a quarta série do fundamental. E trouxe um sobrinho, não sei de onde, formou o moço e estava com uma outra prima, não sei de onde, formando a moça, faxinando. Mas 33. Mas ela mesmo nunca estudou. Entendi. E ela falou, não quero, a minha vida é essa, é trabalhar para fazer eles profissionais, darem certo na vida, eu não preciso. Era a forma que ela tinha de manter a família, né? Uhum. Prosperando. É isso aí. Né? Mas tem muita gente assim, né? Tem. Eu acho que, principalmente quando a gente olha dos anos 50, 60, né? Era uma faixa etária, principalmente de muitos estrangeiros. De doação, né? Que só trabalhavam para que os outro. filhos pudessem ter e se formar, ser aí. alguém na vida, como diziam. Né? Curioso isso, né? Vamos lá, né? Tá quase acabando o programa, né? Nossa, que loucura, né? Passa muito rápido. Começou ainda agora. Deixa eu te falar. Quando a gente pensa no nosso mapa, tá? Você já trouxe o que é principal, o que ele demonstra para mim. Existem elementos diferentes no meu mapa que demonstram para mim as várias fases de vida que eu tenho? Sim, ó. Então, é assim, as pessoas me perguntam, mapa e estudo é a mesma coisa? Sim. O estudo vai gerar um mapa para você se direcionar. Tá. Existem números fixos, sua data de nascimento não muda. Dentro da sua data de nascimento, existem 4 grandes ciclos que se chamam pináculos, que são também, acontecem junto com desafios. E isso é de cada um para cada um. Por exemplo, do nascimento aos 29 anos, dos 30 aos 39, dos 40 aos 49, dos 50 em diante. Isso são os 4 ciclos. O seu ciclo pode dar do nascimento aos 32, depende de cada um. É diferente, né? Diferente. O final do primeiro ciclo. Isso. E também tem o ano pessoal. Todos nós temos um ano que nós vivenciamos do dia do aniversário até o próximo. Existe o formativo, que é um período que tem a ver com o mês que nós nascemos. Tem o produtivo, que tem a ver com o dia que nascemos. E a nossa colheita, que tem a ver com o ano do nosso nascimento. Nossa, que legal, quanta informação, Muita informação. E quais são as informações, além, né, o ano pessoal não entra, mas dessas informações todas entram no primeiro mapa, Sim, no mapa natal? Nesse mapa natal, o primeiro mapa, eu já vou informar tudo isso. Colheita, o formativo, o produtivo, cores que a pessoa deve usar, porque tem letras ausentes, cores que a pessoa tem que evitar. Dentro dessas cores, eu consigo dar até alimentação favorável. A partir das cores. Das cores que aparecem ou não, né? É um estudo muito profundo. A gente fala que é letra e número, mas é muito mais profundo.
Nós vamos equilibrar o endereço da pessoa, a vibração, a assinatura, que é nosso QR Code, nossa impressão digital no universo. Então, é um estudo bem direcionador. A pessoa, ela vai sair com as ferramentas necessárias para dar certo na vida. Que maravilhoso, né? Aí eu tenho o ano pessoal que eu posso fazer uma vez por ano. Uma vez por ano. Você sabe que nesses pináculos, Samira, muitas pessoas falam assim para mim, Márcia, eu não sei bem o dia que eu nasci. Eu tenho uma aluna que isso ficou marcado para mim. Ela falou, meu pai falou que eu nasci no dia de São João, 24 de junho. A minha mãe falou que imagina que ela estava preparando os doces para a festa quando ela começou a entrar em trabalho de parto. Então, eu nasci dia 23. E a minha tia, que é a parteira, que fez o meu parto, falou que eu nasci dia 25, que ela já estava começando a limpar a festa. 3 dias de festa, gente, Né? de Eu falo, não tem comemoração. problema, me dá os 3 dias, eu vou fazer o estudo dos pináculos dos 3 dias e tem a historinha que os números vai me contar. E a partir dessa historinha, A pessoa se encaixa dentro daquele período. aí a vida dela vai demonstrar. Exatamente. Então, no caso dela Devo foi descobrir? assim. Descobriu? Descobriu, no caso dela, ela nasceu dia 24 mesmo. Tá. Porque o primeiro pináculo foi um pináculo bem sofrido, de não ter bastante dificuldades, que foi o que ela viveu, que apareceu o número lá correspondente. O segundo, ela se casou, formou família, teve filhos, e estava tudo ali, os numerozinhos mostrando. Tá. Então, é muito legal porque, mas eu não sei bem a data. Não tem problema, a gente dá um jeito de descobrir. Se até na astrologia dá para descobrir, né? A partir de algumas uma regra acontecimentos, diferente lá, não é? É. Que E uma legal, coisa hein? muito legal. Eu já ajudei muita gente, porque é muito ruim você não saber o dia que você nasceu. Porque a gente vive num Brasilzão, né? Tem muitas localidades que, imagina, demora para registrar, são muitos filhos, a mãe confundiu, né? Eu tenho uma cliente que os 12 irmãos foram registrados no mesmo dia. 12? Porque o pai ajuntou todo mundo e foi numa vez. Uma festa só. Né? Então, você vê, ela falou, mas assim, minha mãe conseguiu dar a data de cada um, mas está todo mundo registrado no mesmo dia. Olha que coisa, mas existe isso. Histórias, né? Histórias da vida. A verdade é essa. Gente, que legal, né? Acho tão legal isso. O que é a pirâmide invertida? Você utiliza? Eu sei fazer. Eu sempre tive uma curiosidade. Eu ensino. Na realidade, a gente pega as 9 primeiras letras do nome de uma pessoa, vai fazendo os cálculos em pirâmide até chegar numa história, né? Num determinado número. Eu respeito, mas eu acho que nós temos outras ferramentas complementares. Eu não faço só a pirâmide invertida, porque eu sinto que fica um pouco superficial. Tá, mas a pirâmide, então, é para contar a história da vida. Você consegue, às vezes, identificar alguns fatos. Ele acaba sendo uma ferramenta para tirar alguma dúvida. Isso, é uma ferramenta de confirmação, de validação. Porque nós temos muitos outros cálculos que nos ajudam. Porque, olha, o nosso nome, nós escolhemos. Nós mesmos. Nós, é uma corrente espiritualista que fala que nós intuímos pai, mãe e familiares pelo nome que precisamos. Então, não é por acaso que você tem esse nome. A data do nosso nascimento é uma missão imposta. É aquela matéria que a gente está devendo para o universo que a gente tem que passar de ano. Tá bom. E quando a gente não faz essa lição de casa, a nossa vida fica travada, que é o nosso dia, mês e ano. Entendi. Tá entendendo? Tá? Então, isso é importante saber. Agora, tudo tem jeito. Né? Quando a pessoa quer, quando ela quer mudar, quando ela quer, sabe, virar a chave, tudo tem jeito. E é uma grande consciência mesmo, né, Márcia? Quando a gente conhece esses números, quando a gente vai se conhecendo através destas informações, eu estou expandindo a minha consciência para o que eu sou. Exatamente. Você vai se reconhecer e usar as suas potencialidades. E tem que usar, né? Tanta gente tem tanta potencialidade por causa de N motivos na vida, acaba não utilizando. Mas a conta chega um dia, né? E você tem que dar conta disso, às vezes num período mais curto. Pois é, eu sinto que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei para ser o que eu sou hoje, com certeza eu estaria com grandes dificuldades. Não só material, financeira, emocional, mas de saúde. É verdade.
quando a gente tem esta missão já pré-programada, que nós também já combinamos, né? Sim. De passar por tudo isso, e a gente vai adiando por N fatores da vida, a gente não sabe da história de cada um, um dia isso tem que ser concretizado. verdade. Senão tem uma ruptura nessa nossa jornada espiritual aqui, né? E todo guerreiro tem cicatriz. Todo mundo tem cicatriz, porque somos guerreiros. E eu chamo de feridas sagradas. Então, tudo que eu vivenciei, eu sou muito grata. Porque foi isso que me despertou e falou, não, não quero, eu quero buscar algo diferente. Não está dando certo isso que eu sei. É verdade, né? Não é? E aí que você tem a coragem de dar o primeiro passo e permanecer, né? Tem que fazer tudo isso, né? Você tem alguma relação com meditação, com anjos? Eu sou, né? Quando a né? gente fala de espiritualidade. Eu sou muito estudiosa dos anjos, dos salmos, porque os salmos têm tudo a ver com números. É mesmo, né? Tudo a ver, são 150 salmos, tem salmo para tudo. Eu gosto muito dos mantras. Eu falo assim, não é para ninguém ficar preso a nada. Eu acho que dogma não dá mais nesse momento. Mas a gente tem que buscar essas ferramentas, porque os salmos são mantras poderosos. Já são, né? Já são. Eles já são. São os cânticos, né? Lógico, tem uma tradução diferenciada, mas eles têm uma vibração, uma frequência. Então, eu gosto muito desse lado, passar oração, passar mantra, passar salmos, os anjos. Tudo Isso você indica? na consulta. Hoje eu indiquei uns 3 salmos para uma pessoa. Faça o salmo. Se ela indicou, é para fazer. Né? E tem algum que você Eu gosto mantém... muito do 121. Que é do quê? O 121 é o salmo de Arcanjo Miguel. Ele corta, ele inverte, ele corrige todas as circunstâncias. Então, ele é um coringão. Tá com problema com a família? Vamos pôr o nominho das pessoas ali. Tá com problema com os funcionários? Vamos pôr o nominho ali. E fazer o salmo, porque é um salmo que começa assim: olho para os montes, da onde me vem o auxílio. O auxílio vem do Senhor, Criador do céu e da terra. E assim vai. Davi estava inspirado, né? Não é? Fala a verdade. Verdade. É Não os é? cânticos do rei Davi. É os cânticos do rei Davi. Quando a gente olha para o salmo, lê o salmo, sente o salmo, porque eu acho que é isso que faz a diferença, né? Isso, Você de fazer dentro, aquele salmo, né? e sentir o salmo, a gente percebe o quanto Davi estava inspirado. Todos os salmos são de Davi, né? E às vezes, no começo, não sai do coração, sabe? Fica meio vazio. Mas vai. Sabe aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? É por aí. Persiste. Porque às vezes você está tão cristalizado, você está tão doído, mas aos poucos tudo vai dissolvendo e você vai transbordando essa energia a seu favor. Aquilo vai limpando, né, Márcia? Vai. Eu acho que é importante, a hora que limpa, você sente. Aí a gente tá na cura, né? Exato. A gente já fez um programa uma vez falando de doenças, lembra? A saúde através da numerologia. Eu vou procurar essa entrevista e postar para vocês, e repostar. Quando a gente pensa, né, na nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, e a gente olha para esse universo, tudo tem um elemento que vai colaborar com a gente. Com certeza, né? é só a gente ter a humildade de aceitar. Com certeza. Não deu tempo de falar, mas a Márcia Pugliese atende empresas também, Sim, né? empresa, sinastria, que é a comparação dos mapas, bebezinhos que vai nascer, acho que Oh. nasceu uns 8 esse mês. Olha lá, tem um monte de criança nascendo aí, não é bebê reborn. Não. Já te procuraram para isso? Ai, não, ainda não. Mas vai procurar, porque esse é um tema para um programa inteiro. Com certeza. Não é? Porque Sim. eu acho que a gente aí envolve várias áreas. Aí da tem que vida. chamar psicólogos, Advogado, advogados, né? Psicólogo, advogado, pedagogo. Isso. Muita coisa. Uma mensagem para o nosso ouvinte, Márcia. Eu sempre falo que a necessidade de a gente agradecer, eu venho aprendendo muito isso, a gratidão. Porque quando a gente agradece, a graça desce. Então, agradeça tudo o que você puder. Agradeça as oportunidades, agradeça por você estar aqui. E agradeço por eu estar aqui hoje com a Samira. Ai, que delícia. Mandei o convite para ela, ela aceitou prontamente. Não é? Né? Toda vez que eu ouço alguém falando assim, ou agradece, a graça desce, eu lembro da Márcia.
né? Maravilhoso. E passado é passado, hein, Samira? Já foi. Ai, pelo amor, né? Futuro, não sei. Vamos viver o hoje, o aqui, o agora? Por favor, né? Então, esse é o nosso convite. Esse é o recado, né? Vamos viver o nosso aqui e agora, porque é isso que a gente tem na vida. É isso aí. Né? O passado eu não posso fazer mais nada com ele, já foi. Conserta agora. Exatamente. Né? Telefone de contato? 11 97559 1469. Rede social? marciapugliese.oficial e o canal no YouTube Márcia Pugliese Oficial. Programa aqui na Vibe? Quinta-feira, às 9h30, programa Conheça-te, por Márcia Pugliese. Conheça-te, que nome mais legal. Não é? Muito bom. Obrigada, Márcia. Sou eu quem agradece. Sucesso para você, viu? Para nossa Maravilhoso. Sempre Viu? bom ter a Márcia por perto, a energia, né, gente? E a gente quer gente assim ao nosso lado o tempo todo. Isso aí. Obrigada, viu, minha irmã? Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui, já deixando para você um desejo de um excelente final de semana. Aproveitem muito, tem muita coisa boa para fazer aí, onde quer que você esteja. Reúna-se com pessoas, faça coisas que goste. Quer descansar, descanse. É isso não mesmo. É? Mas vamos viver, porque a vida é muito gostosa pra gente, né, deixar passar assim. É isso E aí. hoje a gente entendeu tudo isso. Gente, vou ficando por aqui. Um grande beijo. Eu volto na segunda-feira com o Mundial Podcast, às 16 horas, aqui na Vibe Mundial. Ali, direto do nosso estúdio Vibecast. Um grande beijo e até lá.